Começando mais uma semana, eu queria começar com um alerta que foi feito pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, sobre os riscos do uso dos cigarros eletrônicos. A cada dia que passa, novas pesquisas vêm mostrando a ligação direta entre o uso do cigarro eletrônico e mortes prematuras, principalmente nos Estados Unidos, onde os estudos são mais feitos, né? Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos, foram hospitalizadas 118 pessoas devido ao uso dos cigarros eletrônicos, com 52 mortes nos últimos meses. Mas esse número pode ser muito maior, já que 2.400 pessoas apresentaram problemas respiratórios e as causas ainda são investigadas. O risco está ligado diretamente à grande quantidade de substâncias tóxicas, na maioria das vezes com sabor de nicotina, que causam dependência química. Tem muita gente jovem, inclusive, que começa a usar esse tipo de cigarro eletrônico por causa dos sabores que eles acabam trazendo, né? Nos Estados Unidos tem um nome chamado vaping. O Conselho de Saúde Pública de Nova York decidiu banir o uso dos sabores dos cigarros eletrônicos por 90 dias. Aqui no Brasil, esse cigarro eletrônico é proibido. Mas como a gente sabe, tem muita gente que traz do exterior e também você consegue comprar facilmente na internet. Aqui na Band, inclusive, eu vejo o pessoal fumando cigarro eletrônico lá com pau, apesar de ser proibido, né? Aqui nos corredores e tal. Não é a Carla nem o Felipe, mas tem uma galera aqui que fuma. Obrigado. E tem uma galera que acha que por estar fumando cigarro eletrônico tá trazendo menos mal para o organismo dela, sei lá, do que o cigarro tradicional. E aparentemente não é isso. Não é isso. Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia, já são 3 casos de doenças pulmonares ligados ao uso dos cigarros eletrônicos relatados aqui no Brasil. Mas também esse número pode ser muito maior, já que não há nenhuma pesquisa específica sobre isso. Além de todos os problemas do pulmão, o INCA também faz um alerta que esse tipo de dispositivo é responsável por acidentes, explosões, por exemplo, das baterias. Alerta também para o forte apelo do produto e que são as maiores chances de jovens começarem a fumar um cigarro eletrônico do que um cigarro convencional. É um alerta importante para os que acham que se trata de algo inofensivo. Fumar um cigarro eletrônico não é. Além de não ser inofensivo, está matando numa velocidade muito maior do que o cigarro convencional. Feito esse alerta, mudar um pouquinho de assunto. Na semana passada, a gente acompanhou de perto o tardio julgamento de policiais militares envolvidos na morte da engenheira Patrícia Miero, lá em 2008. No julgamento realizado no Rio de Janeiro, dos 4 policiais envolvidos, 2 foram absolvidos, 2 foram condenados a apenas 3 anos de prisão. E não foi por causa do assassinato, não, foi por fraude processual. Mas vão recorrer à sentença em liberdade. Em junho de 2008, a Patrícia Miero tinha saído de uma festa no Morro da Urca, seguia para a casa dela, dirigindo o carro na Tijuca, na Barra da Tijuca. Na saída do túnel do Joá, o carro dela foi atingido por diversos disparos por policiais que teriam confundido o veículo com o de traficantes. A Patrícia perdeu o controle do carro, bateu em 2 postes, caiu numa mureta. Só que o carro que ela dirigia só foi encontrado no canal de Marapendi, distante do local, e o corpo dela jamais foi encontrado. Sumiram com ele. Nesses 11 anos, até que finalmente o julgamento foi realizado, além da dor, é claro, da família, que conviveu com incerteza, se de fato seria feita justiça, infelizmente não aconteceu, né? Não vimos justiça 11 anos depois. E assim, se não bastassem terem matado uma jovem de 24 anos... sumido com o corpo dela, a defesa dos policiais ainda tentou desqualificar a vítima, dizendo que ela teria ido comprar drogas, o que é a mais pura mentira, ou seja, quiseram acabar com a honra da Patrícia Miero. Se não bastasse ter matado, tentaram manchar a reputação de uma jovem vítima de um assassinato cruel. É um dos casos mais absurdos em que o Estado brasileiro acabou agindo de uma forma para destruir uma família e uma pessoa. Infelizmente, são vários outros que a gente acompanhou aqui, em que a gente observa essa situação. Houve o sumiço da jovem, com a confissão de policiais que dispararam contra o carro dela. Mas por que se não pode provar o assassinato, eles saem livres, né? Já que o corpo nunca foi encontrado. Se foram feitos disparos contra o carro da Patrícia, o que aconteceu com ela?
Como é que do nada some? A mesma presunção de inocência que sustentou as investigações por 11 anos, que sustentou o julgamento, resultou nessa sentença vergonhosa da fraude processual, não foram punidos pelo homicídio, né, pela tentativa de assassinato, nada disso. Foram punidos, entre aspas, por fraude processual. Aliás, por que fraudaram o processo se eram inocentes, né? E aí a grande questão é, essa situação não é dirigida ao cidadão que tem seu carro avejado apenas por ser confundido com um carro de traficantes, mas também por cidadão sob a sombra de dúvida do que resta nessa situação. Bala, injustiça. Para o agente do Estado, a justiça está sendo garantida em todas as instâncias. Para o cidadão, o que resta é o estado de barbárie, de forma institucionalizada e apoiada em todas as instâncias. Uma outra prova dessa barbárie, liberada no país, foi publicada pelo jornal Extra nesse fim de semana. O Extra teve acesso com exclusividade ao laudo elaborado pelo Exército sobre a cena do crime naquele caso, que muitos vão se lembrar, é mais recente, na morte do músico Evaldo Rosa e do catador Luciano Macedo em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro. Foi em abril deste ano. O caso da Patrícia já está um pouco mais distante, né? Já 11 anos se passaram, esse aqui não, foi em abril deste ano. O que diz o laudo que o Extra conseguiu? Além dos tiros que atingiram o carro do músico, mais de 80 disparos, também encontraram 37 marcas de disparos de armas de fogo em muros, carros, grades, paredes de prédios próximos, em cerca de 200 metros diferentes ali na estrada do Camboatá, de onde enviam os veículos militares. Ou seja, o laudo revela que os tiros foram disparados por fuzis, partiram da estrada do Camboatá em direção a um terreno na esquina da via principal com a Travessa Brasil. Foi justamente ali que o carro que estava sendo dirigido por Evaldo acabou sendo estilhaçado, né? Tudo quanto é lado, 80 disparos. 12 militares continuam sendo investigados por homicídios, por homicídio. E todos estão soltos. Todos. No Brasil, esses agentes do Estado que agem fora da lei, depois se refugiam exatamente na lei, só que fazem uso dessa lei para pegar ali os mínimos detalhes, conseguir recursos, empurrar com a barriga para sair impunes. E mais, essa possibilidade de sempre empurrar os processos, recursos, liminares, chicanas, são feitos sempre com uma má vontade. Na hora que quem faz ali o inquérito, sabe? Não pega o detalhe, não pega exatamente o que aconteceu, a ponto de acontecer a situação terrível que a gente viu semana passada no julgamento da Patrícia Miero. Demora 11 anos, praticamente para inocentar os policiais que desapareceram com o corpo da engenheira. Nesse caso do fuzilamento do Rio de Janeiro, com mais de 80 disparos, quem sabe lá em 2050, quando finalmente for realizado o julgamento, e ninguém mais vai estar lembrando dessa história, né? A não ser os familiares, qual é a justiça que vai prevalecer por lá? É a mesma do caso Patrícia Miero ou é a mesma que todo mundo espera? Que algo chocante como esse, de fato, tenha punição? E vamos em frente.